Bom dia! Estamos aqui para tratar hoje de um assunto muito importante que envolve a vida de muitas mulheres, não só à nossa volta, mas o mundo todo. Nós vamos falar sobre violência doméstica, em especial sobre a violência contra a mulher. Não fique aí até o final, nos acompanhe. Esse conteúdo vai estar disponível depois no Instagram, vai estar disponível no YouTube, no Face. Você vai poder acompanhar depois. Hoje comigo vai estar uma pessoa muito especial, que eu já conheço há algum tempo, e ela é assistente social, formada já pela Universidade Paulista de Brasília e atua nessa área de violência contra a mulher. Então, ela tem coisas importantes para falar para nós e ela já está entrando. Vamos recebê-la agora. Mônica. Oi. Estamos aguardando aqui. Muito bem, eu creio que esse conteúdo vai ser muito... Ah, lá, Mônica. Oi, bom dia, Mônica. Como é que você está? Bom dia. Seja bem-vinda. Estou bem. Seja bem-vinda. Nós temos um conteúdo muito precioso hoje para estarmos falando de mulheres que afeta a vida de mulheres de toda parte, né? E é um prazer ter você junto com a gente, você que já tem estudado, fez o seu trabalho de conclusão de curso nessa área e também já tem atuado nessa área, né? Tem uma experiência já. E por isso você está aqui conosco hoje para a gente falar desse assunto. Eu vou te dar agora um tempo para você se apresentar para o nosso público. Fica à vontade. Ok. O áudio tá bom? Tá bom, tá ótimo. Eu sou a Mônica, assistente social. Eu tenho 23 anos. Me formei pela Unip em 2018. E desde lá, no período de estágio obrigatório da faculdade, eu tive a experiência de estar atendendo mulheres vítimas de violência no Centro Especializado de Atendimento a Mulheres. E agora, durante a pandemia, eu tenho atendido como voluntária mulheres vítimas de violência pelo projeto Justiceiras, que foi criado também agora no período de pandemia, né? E continuou, né? Então, tudo começou mesmo através do estágio. O assunto, né, esse assunto, essa temática, você conheceu no período de estágio e entendeu que queria continuar, é isso? Sim. É uma temática que sempre eu tive contato, que a gente está rodeado de mulheres e pessoas que sempre estão relatando alguma situação e que depois que eu terminei a faculdade eu continuei me deparando com pessoas buscando orientações e conselhos sobre como romper com o ciclo da violência, né? Aí eu continuei. Bom, muito bom. Então, eu tenho aqui eu vi alguns vídeos seus, né? E fiz algumas questões aqui que eu separei para a gente estar falando a respeito. E eu quero começar falando com você, para você dar uma definição para nós do que é a violência. Porque a gente ouve a violência contra a mulher, violência contra a criança, violência doméstica, é tanta violência, mas uma definição mesmo a respeito para que traga mais entendimento para todos nós. Qual seria essa definição que você traz?
usando como base a Lei Maria da Penha, que ela tipifica a violência contra a mulher como toda ação que cause dano emocional, psicológico, moral, patrimonial, sexual à vítima, à mulher, né, no caso. Todas essas ações que venham gerar um dano emocional, patrimonial sobre a vida da mulher. E são ações que acontecem no nosso dia a dia mesmo. A nossa forma de falar, muitas das vezes, e não é uma coisa particular do homem. Não é só o homem que pode ter uma ação violadora contra a mulher. Nós, mulheres, também podemos estar fazendo e reproduzindo isso também umas com as outras. Interessante. Quando se fala de violência, a gente automaticamente já pensa num espancamento, né? E conforme a definição que você nos traz, a gente percebe que violência não é só espancamento, né? Então, uma ação agressiva com palavras, patrimonial, como você colocou, e isso já é uma violência. E eu quero te perguntar, a respeito do conhecimento que as mulheres ou as pessoas de forma geral têm a respeito disso. Trabalhando na área, você observa que há conhecimento suficiente ou não há conhecimento e as pessoas pouco sabem a respeito? Eu acho que, como é uma temática que agora está sendo mais debatida, ainda são poucos instrumentos, até teóricos, que abordam sobre essa temática. E isso acaba gerando também, dentro do contexto social, muitas controvérsias, né? Porque a gente vê que a mídia divulga os casos de violência, tem divulgado mais, e para muitas pessoas chega a acreditar que isso é uma coisa que está aumentando, né? Mas só que é uma coisa que sempre existiu dentro da sociedade, dentro dos relacionamentos, e é uma coisa que não acontece, e não é uma coisa assim privada de uma só localidade. É uma coisa que sempre fez parte da convivência do homem entre si, né? Homem e mulher, mulher com mulher, mas por muitas das vezes a gente não identificar ações nossas que violam não só direitos de outras pessoas, mas como a integridade da pessoa, a gente acha que é um assunto novo. E fica uma coisa assim bem solta para muitas interpretações. Isso. Parece que violência começou agora, né? Parece que é uma coisa nova, mas é realmente isso. Violência sempre aconteceu, mas até, principalmente no que se refere à violência contra a mulher, às vezes é uma coisa muito restrita, né? Entre casal e às vezes as pessoas não gostam de se envolver e com isso até também não há denúncia, às vezes não há denúncia da própria mulher, é isso mesmo? Sim, se influencia, porque a gente durante muito tempo indo aquele ditado, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E como a gente identificava a violência só como uma questão de um relacionamento entre casais, né? A gente acabava reproduzindo essa frase e sendo que todo mundo já teve algum vizinho, algum membro da família que não tinha um relacionamento saudável. Era aquele relacionamento abusivo, controlador, onde acabava roubando a autonomia da mulher, aquela coisa da privação da liberdade, né? A gente vê a questão cultural dos casamentos, que é como se a mulher tivesse que totalmente se anular e
o homem determinasse tudo, mas tem que se gerar o equilíbrio, né? Uhum, exatamente. E nós estamos vivendo um tempo muito moderno, mas isso ainda existe, né? Bem-vindos para vocês que estão entrando, nos acompanhando. Sejam bem-vindos. E, Mônica, essa questão de violência, o que isso afeta em toda a família, né? Sim. Eu imagino assim, e também por alguns casos que às vezes a gente também já acompanhou, mas toda a família, de certa forma, é muito afetada, não só ali os filhos, mas toda a parentela, né? É afetada por uma situação de violência, não é? Opa. A, todas as pessoas que presenciam o momento da violência e que convivem em um ambiente violento, ela de alguma forma reproduz isso. A gente, é aquela coisa, né? De tanto conviver, aquilo se torna normal. Sei. E a gente aqui no Brasil mesmo, o Brasil ele é considerado o quinto país mais violento de todos os outros países do mundo inteiro. Então a gente vê que a questão cultural acaba pesando muito. Aí quando a gente tem essas falas, entre briga de casar, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, a gente vê que, mais uma vez, de alguma forma, a gente está internalizando e aceitando a violência, a reprodução dela, e, querendo ou não, as crianças, irmãos, tios, pais que convivem com e sabem de parentes que vivenciam essa violência, que são vítimas de violência, eles também sofrem junto. E quando a gente não tem quando não ocorre a denúncia, a gente acaba internalizando como se aquilo fosse algo normal. Eu ouço casos de pessoas falando, a mulher é doida daquele jeito ali mesmo, aquilo ali é o normal dela. Ou quando o cara também é muito controlador, as coisas, não, isso é normal, isso é o jeito dele de ser, isso é a forma dele cuidar, essa é a forma dele amar. E, como você disse, a violência ela acaba sendo reproduzida, né? E nos casos que você tem acompanhado, você ouve muito essa questão de repente, por parte da pessoa, do agressor, né? Quer seja homem, quer seja mulher, mas aquela questão de viver a violência em sua casa, na sua infância e tal, conviver com situações de violência e estar reproduzindo isso. Isso é comum Ah, nos seus atendimentos? você fala a pessoa conseguir identificar a reprodução da violência nos atos dela? Exatamente, por conviver, né, com situações de violência na família, acaba reproduzindo depois. Isso é comum? As pessoas costumam não perceber que estão reproduzindo uma forma de violência também, porque é como se fosse é a gente reagindo a uma situação, né? A gente sempre vai reagir de alguma forma, e muitas das vezes a gente não percebe que a gente está usando da violência para enfrentar a violência. É uma coisa assim bem louca. Né? Não geralmente é assim que se pensa, né? Fez para mim, eu vou fazer igual, e não é por aí, né? Mas Sim. falamos então da violência, um conceito de violência, uma definição aí, e fomos falando de várias situações, né? E Uhum. quero perguntar para você ainda, como que a violência acontece? De que forma que acontece a violência? Talvez você já tenha falado alguma coisa, não sei, mas a forma
que a violência acontece, quer seja nas famílias ou fora. Eu vi um vídeo seu que você fala que a violência acontece em diversos lugares. Geralmente, a gente pensa que a violência acontece em locais mais escondido, mais oculto, mas parece que não, segundo aquilo que você colocou, a violência acontece em qualquer ambiente, até em ambientes públicos, né? Fala sobre isso, Mônica. Como você falou, né, a gente vê que a violência, ela não é uma coisa exclusiva de uma localidade. A gente tem presenciado por meio das notícias do dia a dia esses casos recorrentes de parentes, vizinhos, pessoas próximas que acabam abusando de crianças, e não só de crianças como outras mulheres, né, mas da faixa etária da adolescência, na fase adulta. A gente vê aquele caso também da advogada que acabou sendo morta durante o percurso que ela estava fazendo para ir para o trabalho dela, que ela pegou uma carona. E a gente vê que não é uma coisa exclusiva, assim, só acontece dentro de casa. É uma coisa que acontece em ambientes públicos, assim como você ressaltou, e a gente precisa a gente precisa utilizar todas as ferramentas que o Estado disponibiliza para poder romper com isso, para poder quebrar e estar lutando contra esse ciclo da violência, porque a violência não é só a gente estar agredindo a pessoa com palavras, espancando, batendo. Tem a questão também de muitas mulheres que são mantidas em cárcere privado, e a gente tem visto muitos casos sendo mais noticiados pelo jornal de situações como essa, né? De mulheres que são privadas da sua liberdade de ir e vir por estar em um relacionamento que o cara cortou os vínculos dela com a família, porque no início do relacionamento não dá para você... A gente vai viver conhecendo a pessoa, né? Mas existem... Durante o namoro, a gente precisa se atentar a todos os detalhes e comportamentos que não só a gente tem com a outra pessoa, como a outra pessoa tem com a gente. Porque a gente pode estar entrando em um relacionamento que vai proporcionar muitas violações e vai ser um ambiente muito doentio, não só para o nosso bem-estar, mas também para a nossa saúde, né? Porque a violência, ela afeta tudo. E é interessante que no início do relacionamento, geralmente, no caso de ser a mulher agredida, geralmente não se percebe isso, né? E eu não sei se existe uma forma de reconhecer, existe uma forma da mulher reconhecer a pessoa com que ela está se relacionando, se tem tendência a ser uma pessoa violenta ou não, se é preocupante, porque às vezes pode ser um perfil da pessoa, né, uma maneira de agir e tal, mas também pode ser algo que já passa disso e que já pode ser considerado um caso mais grave que exige mais atenção. E há forma de reconhecer isso? Você poderia orientar as mulheres nesse sentido? A gente, como mulher, né, a gente tem que se atentar a esses cuidados que nos são fornecidos, porque às vezes aquela questão, é tudo na questão do equilíbrio, né? Aquele excesso de cuidado faz mal. Você não precisa se vestir desse jeito, você não precisa mais se maquiar, você não precisa trabalhar às vezes, né? Você não precisa mais sair com determinadas pessoas. Também, a pessoa apresenta o interesse de estar passando algum momento com a família, a pessoa começa a colocar barreiras ali,
são determinados comportamentos no qual a gente precisa dar uma devida atenção. Porque a tendência das coisas é só serem potencializadas. E durante o namoro você consegue ir gerando o equilíbrio e estabelecendo também limites, né? Não, a gente pode ir até aqui. E conforme o tempo for passando, né? Também. E a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis, tem que observar a questão também da família, porque a gente sabe que as questões familiares também pesam muito, porque muitas das vezes a pessoa que nasce num lar violento, quando ela não presencia a mãe ou alguém fazendo a denúncia, ela tende a internalizar aquilo. Então, ela vai, muitas das vezes, reproduzir comportamentos violentos que, para ela, aquilo é o normal, porque ela cresceu dentro de um ambiente que a violência era normal. Ela via o pai alcoolizado, batendo na mãe, o menino também da mesma forma, via o pai chegando alcoolizado, batendo na mãe. Então, essas coisas influenciam e muito no nosso comportamento na vida adulta. Porque a gente vai vivenciando coisas e aprendendo outras, e quando a gente não aprende coisas diferentes daquilo que a gente teve dentro de casa, a gente tende a reproduzir isso na maior naturalidade da vida. Então, o agressor ele tem a tendência a isolar a vítima, né? Vai agindo de maneira que vai fazendo romper os vínculos, né? Rompe o vínculo com a família, depois rompe o vínculo com os amigos e acaba isolando aquela pessoa. E dessa forma fica mais fácil a violência, né? Ninguém sabe, ninguém conhece, né? Fica mais difícil de ser conhecido. Estratégia. Então, mulher, principalmente você que talvez esteja num relacionamento de namoro, né? Isso não é saudável. O namoro ele precisa de estar envolto de outras pessoas, né? Junto com a família, com amigos, aquele namoro, aquele relacionamento muito isolado, onde só o casal está junto, só o casal se basta, onde os vínculos são rompidos. Você precisa ficar atenta a isso, né? Porque isso não pode ser normal. Não significa que todas as vezes que isso acontece, a pessoa é um agressor ou, né, uma pessoa que é violenta. Porém, esse comportamento é um comportamento que os agressores tendem a praticar, né? É isso. Então, tem só um minutinho. Tá bom. Entre. Isso. Então, nós estamos aqui, né, alertando também você, porque de repente você, como mulher, você não sofre essa realidade, não é um caso que você vivencia, graças a Deus por isso, mas talvez você conheça mulher que tem sido vítima, e nós vamos até o final aqui estar falando como que você pode ajudar, né? Como que você pode socorrer uma mulher. Eu sei que é uma situação às vezes delicada, a gente tende mesmo a pensar que é uma briga de casal, é um relacionamento de casal que a gente não deve se envolver, mas até onde, né? Se hoje o assunto é mais conhecido e é porque alguém começou a falar, alguém percebeu que não era normal, começou a fazer denúncias, né? E por isso a gente tem mais conhecimento. E a violência contra a mulher tem sido absurda. E até, Mônica, nesse período que nós estamos vivendo aqui, esse isolamento social, você observou na sua prática de atendimento que aumentaram os casos de violência contra a mulher ou não? E tem alguém aí que saber a respeito da violência moral, tá? Geni Braz, está nos perguntando. Mas vamos falar então aqui
a respeito do aumento ou não da violência nesse período de isolamento social. Atendendo pelo projeto Justiceiras, a gente viu que, devido à questão do isolamento, né, as mulheres fomos submetidos a estarmos mais dentro de casa com a família. E por saber que muitas das vezes se dificulta mais a questão da mulher se deslocar a uma central de atendimento ou a ir à delegacia porque está próximo do agressor, criaram esse projeto no qual a gente faz atendimentos via WhatsApp, e-mail, ligações, para estar se aproximando da vítima por meio do meio da tecnologia, para poder estar fortalecendo ela nesse momento. Porque o que a gente vê é que o medo acaba contribuindo e muito para que a mulher acabe não efetivando a denúncia, né? Que é um fator muito importante. Eu acredito que precisamos, assim como esse projeto propôs, né? Estarmos nos adaptando à realidade no qual a mulher está inserida, porque eu acredito que não tem aumentado. Isso é uma questão que está dando continuidade na questão da reprodução, né? Aquilo que a gente aprende, a gente reproduz. Então, a gente precisa estar ganhando mais conhecimento, ganhando mais conhecimento sobre essa temática e também vendo novas maneiras de inserir esse conhecimento dentro da realidade no qual as mulheres estão inseridas, porque assim a gente vai conseguir alcançar elas e propor novos caminhos pelo qual ela consiga romper com esse ciclo da violência. Aproveitando o gancho para responder essa questão da violência moral, ela acontece de diversas formas, e uma delas é quando muitas das vezes o homem vai diminuindo a mulher. Ele acaba totalmente com a autoestima dela, na questão da alfabetização, né? Desmotiva ela, não dá continuidade nos estudos que ela tem interesse, na questão profissional, desencoraja ela para exercer alguma profissão, e acaba invalidando a mulher mesmo. A mulher fica totalmente dependente dele, não só financeiramente, como emocional, e a autoestima dela vai lá embaixo. A gente vê atendendo as mulheres o tanto que o semblante dela fica caído, o tanto que a autoestima dela chega à inexistência, né? Não existe mais. E o índice de depressão também é altíssimo. A mulher, ela fica totalmente imersa num relacionamento doentio. A gente vê que ocorre a desqualificação da mulher também em público, muitas das vezes eles estão em um momento familiar, e em uma dada situação, vamos dar um exemplo aqui, alguma comida, né? Algum parente da família fez uma comida que todos gostaram, a pessoa vai lá e desqualifica a mulher na frente de todos, que ela não tem essa capacidade de fazer uma comida saborosa como essa, ela é uma burra, ela é feia, isso e aquilo. E são ações que vão acontecendo aos poucos, e a gente precisa se atentar. E isso não é uma coisa particular só do homem, né? Muitas das vezes a gente mesmo, mulher, desenvolve essas palavras, essas frases, desqualificando as qualificações umas das outras, né? Acaba desmotivando quando a mulher apresenta um sonho. Nossa, amiga, estou super afim de fazer determinado curso, ou investir nessa carreira e não sei o quê, e muitas das vezes a gente vai lá e coloca ela lá embaixo, a gente dá aquele balde de água fria mesmo, né? Você não nasceu para isso não, você nem tem perfil para isso, não gasta seu tempo com isso, você não precisa disso. Então a gente precisa tomar esses cuidados, porque a gente
para sair de um relacionamento abusivo e enfrentar isso é muito difícil, é muito doloroso. Eu vivenciei, eu assisti isso, né? Minha mãe, ela foi vítima de violência doméstica e para ela conseguir romper foi muito difícil, porque era um relacionamento baseado em ameaças, tinha arma de fogo, essas coisas, e quando se tem crianças também pesa a questão da guarda, a questão, dependendo da época também, né, que na época ainda tinha o peso da questão da divisão de bens, que hoje em dia tem se ganhado mais força para a questão das mulheres, né, porque antigamente, quando ocorria uma separação, a mulher, ela era desqualificada pela sociedade, ainda que ela estivesse no relacionamento que era abusivo, se ela quisesse romper, a sociedade desqualificava ela, ela é prostituta, ela é a errada da história, isso e aquilo, e a mulher, ela saía com a mão na frente e outra atrás, ela não tinha direito a muita coisa, não. E fora que, quando ocorre a questão também de separação, né, do marido e da mulher, muitas das vezes ocorre a questão da alienação parental, né? Ou o pai ou a mãe fica desqualificando um ao outro para os filhos. E isso também gera muitas outras confusões, que podem dar continuidade, né, à violência. Olha aí que assunto, essa questão da violência moral, bem interessante, né? Porque muitas vezes a gente presencia isso e nem sempre avalia como se fosse uma violência, né? É quase que uma coisa comum, porque a gente vê isso comumente, mas isso é uma violência, isso não pode acontecer. É uma violência moral contra a mulher e também pode ser da mulher para com outra mulher ou até com o seu companheiro também. Nós precisamos nos policiar, nós precisamos de mudar nossas atitudes com relação a essas coisas. Primeiro, a nossa maneira de ver, né? E enxergar a violência como violência. Muitas vezes, principalmente com relação à violência moral, nós corremos o risco de vê-la como uma coisa normal, e não é normal. É uma violência e tem que ser chamada de violência, tem que ser tratada como violência e tem que tomar providências cabíveis de acordo com o que ela é. É violência, né? Porque às vezes ficam dando apelidos para a violência, é o comportamento, é assim mesmo, mas às vezes o homem é um homem que sustenta bem a casa. E às vezes ele acha que pode dizer o que tem vontade. E isso é uma violência. E às vezes a mulher suporta, né? Até porque ela precisa daquela... Às vezes não trabalha e tudo mais. Mas, e como que a mulher pode fazer uma situação dessa para... Você diz que é um ciclo difícil de romper, né? E com relação à violência moral, quais as instruções, quais as dicas que você pode dar? Em todos os casos de violência, fazer a denúncia. Existe o portal da denúncia online e também, sempre que possível, fazer a denúncia numa delegacia voltada para a mulher, né? Na delegacia da mulher. Porque lá tem, para se ter, né, profissionais capacitados para o seu acolhimento. Existem muitas terapias em grupos que também fortalecem e vamos dizer que torna a realidade da autoestima da mulher, né? Porque por meio do grupo vai trabalhando as questões emocionais e desconstruindo todas as mentiras que foram colocadas para a mulher vítima de violência moral, que ela acabou acreditando, né?
Então, é mais uma forma de empoderamento da mulher. Essa questão de terapias em grupo, procurar ajuda psicológica. O Estado, ele disponibiliza de muitas instituições que fornecem esse tipo de serviço. As universidades públicas e privadas também existem muitos estudantes em formação, capacitados em capacitação para poder estarem acolhendo e atendendo as mulheres vítimas de violência. E isso fortalece muito, é mais uma forma de estar combatendo a falta de autoestima, a depressão causada pela violência. E a gente precisa ser, que nem eu falei, e é o que eu uso para a minha vida, né? Eu gosto de usar tudo que eu tenho acessível ao meu favor. A gente, muitas das vezes, continua refém de determinadas situações porque a gente fica ali parada e não dá oportunidade, não dá o primeiro passo para poder acessar as coisas que estão disponíveis para a gente. E existe muita coisa disponível para a mulher estar utilizando para vencer o ciclo da violência e se fortalecer, porque a gente só consegue sair da violência, romper com ela, se a gente tiver aberta a fazer coisas novas. E temos uma outra pergunta aqui. Acontece com frequência de mulheres às vezes, fazem a denúncia, mas depois se arrependem e diz que não foi bem aquilo, tantas histórias, e acaba tentando, eu não sei se é possível depois retirar essa denúncia, e isso acontece com frequência, como é que acontece? Teve um período que ainda se aceitava que mulheres retirassem as denúncias. Mas quando envolve a agressão física, não pode mais retirar a denúncia feita. Uma vez feita a denúncia, ela está lá. E é mais uma... sempre se fazer a denúncia é importante porque existem casos de feminicídio. Feminicídio, ele é a morte da mulher pela questão de gênero, né? A gente vê desses caras que não aceitam o rompimento do relacionamento e acabam matando a mulher. E muitas das vezes a mulher, durante o relacionamento, nunca fez nenhuma denúncia. Então, isso acaba enfraquecendo a questão da apuração do caso, do homicídio dela. E só pelo fato dela ter sido morta numa situação dessa, já é tipificado como feminicídio. E a gente precisa utilizar, tem o Disque Denúncia, o 180, né, que também dispõe de profissionais. Alguém nos acompanhando. Que a Fernanda colocou. A gente precisa utilizar todas as ferramentas possíveis. Nós temos que procurar, já tem sido mais divulgado. Tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento. Sim. Falamos, vamos ver aqui. Em caso, só para concluir a questão de violência pública, em locais públicos, de alguma forma que a mulher pode agir para se... Deixa eu ver, Mônica, existe alguma casa de apoio, tipo, algumas mulheres que não têm família por perto ou algo assim? Existe a casa-abrigo, mas essa casa-abrigo ela é destinada a mulheres que correm o risco de vida, que são casos onde o cara já tentou contra a vida da mulher e a mulher está correndo risco de vida mesmo. E a mulher que tem filhos, ela pode levar os filhos dela desde que eles tenham até 12 anos. Aí, depois dos 12 anos, existem outros programas junto à Casa Abrigo que dão esse apoio para a mulher ficar lá durante uns 3 meses, recebendo
ajuda profissional e também capacitação em alguns cursos profissionalizantes. E esse período de tempo pode ser estendido dependendo da situação que a mulher se encontra. Aí essa casa-abrigo, ela é um instrumento do Estado a todas as mulheres que se enquadram nesse perfil, que estão correndo risco de vida e que não tem um local seguro para ir. É um local onde a gente não tem conhecimento onde fica. A própria delegacia da mulher que busca a mulher encaminha ela para essa instituição. E lá dentro ela tem ajuda psicológica, tem a questão de advogado, tem assistente social para poderem estar fornecendo todas as informações pertinentes à situação dela. É uma forma de fortalecer ela nesse momento de vulnerabilidade, né? É o apoio mesmo necessário para aquela situação, né? Quem fez a pergunta foi a Laíla. Obrigada, Laíla. Eu não sei se respondeu aí para você, porque na sua pergunta, você pergunta, no caso da mulher que não tem família por perto. Se a mulher não tem família por perto, está correndo o risco, né, para sua vida, de vida, encaixa aí nessa resposta. Mas se Sim. não, se simplesmente ela mora longe, mora distante, a família mora lá no Nordeste, a mulher está aqui sozinha, e passando por situação de violência, não tem alguma coisa, tipo a casa-abrigo, não vai atendê-la, né? Mas aí eu penso que vai ficar nessas questões da denúncia, essas outras instituições que você até falou, né? Contra a violência doméstica, que deve ter encaminhamento, né? Tem centro especializado na mulher, né? E a casa falou também do projeto. Eu penso que esse projeto caminha. E você depois pode deixar só pesquisar no Google, a gente está em conta, né? Centro especializado de atendimento à mulher ou as justiceiras, o projeto das justiceiras, que é o projeto que a Mônica respondeu. O seu microfone está cortando. Meu? Opa, melhorou? Melhorou. Ok. Então, estávamos querendo concluir aqui a situação de como a mulher pode se proteger em locais públicos. A gente, como mulher, a gente precisa estar atenta a tudo que está à nossa volta, né? E evitar ficar dispersa, assim, sozinha em determinados ambientes, principalmente público, né? Evitar fazer determinados percursos à noite, com um determinado horário, estando sozinha, né? E tomar todo o cuidado necessário que a gente puder tomar, a gente tem que tomar. Porque não é uma coisa na questão pública, né? Existem casos de pessoas que são drogadas durante festas, né? A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente ingere em determinados ambientes, como bebidas, porque às vezes a gente sai com amigas ou amigos e eles têm outros amigos que têm outras intenções e que a gente não sabe, que a gente pode acabar entrando em uma furada, né? Dar aquele boa noite Cinderela e acordar e já aconteceu tudo, você nem viu nada. Então, a gente precisa se atentar a essas coisas. Todo cuidado é pouco, né? E tomar o cuidado para a gente também não estar reproduzindo a violência uma com as outras, contra os homens, porque tudo que a gente faz e reproduz na nossa vida é resultado dos conhecimentos que a gente adquire ao longo da vida. E a gente precisa ter esse cuidado de não estar só culpabilizando as pessoas pelo mau comportamento delas e nem se vendo responsável por mudar eles, né? A gente
vê que as pessoas, existem também programas do Estado, como o Pró-Vítima, que ele atende vítimas e autores de violência. É mais uma forma que o Estado vê de estar conscientizando as vítimas, que muitas das vezes não sabem que estão num relacionamento abusivo, e conscientizando os autores de violência de que as ações que eles praticam são violentas. Exatamente. Porque quem pratica acha que está tudo normal, né? Sim. E existe um porquê de tudo isso acontecer? Se a gente perguntar, por que acontece isso com a mulher? Por que aconteceu naquela família? O que aconteceu com aquela mulher? Existe uma resposta, um porquê? Eu acredito que são muitas questões que a gente não consegue ter uma definição única, porque cada família, cada cidade, cada estado, cada comunidade contém questões sociais únicas que a gente não, quando no início do vídeo eu falei que a gente precisa buscar se adaptar à realidade da mulher, a realidade no qual ela está inserida, é a mesma coisa da família. A família existe muitos costumes familiares diferentes e a gente precisa respeitar não só esses costumes, mas buscar as melhores maneiras possíveis para poder fazer uma boa intervenção de acordo com a realidade que eles estão inseridos, né? Porque é um choque de realidade. Você cresce numa família onde você sempre viu seu pai batendo na sua mãe. Você sempre viu sua mãe sendo bruta, grossa, e usando da violência também para correção. Então, a nossa tendência, se a gente não frequentar novos espaços que gerem novas reflexões, a nossa tendência é a gente reproduzir a mesma coisa. A gente levar adiante, a gente fazer isso com os nossos filhos fazer isso com os nossos netos, e assim por diante. Então, não é uma coisa específica, é porque a pessoa nasceu num lar violento que ela é violenta. Não, existem casos de pessoas que nascem em famílias violentas e que ela consegue ressignificar aquela situação. Isso, exatamente. Então, até aqui nós falamos, né, sobre uma definição de violência, e a Mônica trouxe para nós aqui que violência não é só espancamento, né, falou sobre a violência moral, que se refere até à forma de tratar, né, a forma de falar, de agir. Isso também é violência, né? A violência acontece de várias maneiras e também em locais diferentes, não é só em lugar oculto, dentro de casa, mas acontece em diferentes lugares, até mesmo em parques, né, em festas, e isso acontece. Né? Não existe um perfil da pessoa violenta, não se traçou um perfil de uma pessoa que possa considerar que é um agressor, porém, há algumas observações que podem ser feitas, né? Uma pessoa violenta, em se tratando, por exemplo, de um casal, né? O homem tende a sempre afastar a mulher, né? De levá-la a romper os seus relacionamentos familiares, de amizade, e cria assim, um ambiente onde só os dois convivem. Isso facilita a violência, né? E por que acontece? Ela acabou de nos dizer que acontece por diferentes fatores que são também culturais, são fatores que têm a ver também com a criação. Seu fone está cortando. De novo? Uhum. Mas deu para pegar alguma coisa aí? Ficou claro? Um pouquinho, ficou meio falhado. Bom, então o que nós tratamos até agora, né, sobre a questão da violência, sobre a definição de violência, sobre como que ela acontece,
e o que a vítima pode fazer para se proteger. Nós falamos a respeito disso. O porquê, né? Você acabou de falar para a gente, por formas diferentes. E agora, não sei, você tem alguma coisa para acrescentar que você gostaria, que você considera assim, relevante para estar deixando para a gente? Que a gente o que eu acho importante diante dessa discussão é a gente ter um olhar mais sensível às pessoas que estão à nossa volta, que muitas das vezes a gente quando está vivenciando uma situação de violência, a gente muitas das vezes não percebe que aquilo é uma violação, né? Existem muitas mulheres que não se percebem em um relacionamento abusivo, e a gente precisa melhorar, como sociedade, a nossa abordagem a essas mulheres. A gente vê que, muitas das vezes, existem mulheres que chegam para a gente falando: nossa, não estou me sentindo bem, como fulano está me tratando. E a gente, muitas das vezes, tende a normalizar aquele comportamento abusivo que ele tem. Aí a gente fala: mas ele é assim mesmo, a forma dele cuidar de você, a forma dele te amar. A gente muitas das vezes fortalece aquele discurso naquela questão, tipo assim, é mulher de bandido, ela gosta de apanhar, tá ali porque ela gosta de apanhar. Mas se a gente for olhar pra gente, a gente sabe que ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta. E a gente precisa tomar cuidado com esses discursos para que a gente não venha estar, mais uma vez, fortalecendo aquele ambiente de violação que a mulher já está inserida. A gente precisa melhorar a nossa abordagem como pessoa, um com os outros, para que a gente consiga aproximar essa pessoa e, de alguma forma, conscientizar ela de que ela não precisa estar dentro de um relacionamento abusivo daquela maneira. De que ela também tem ela pode chegar para a gente, tem essa abertura de poder conversar com a gente a respeito da situação que ela está vivenciando. Você está ouvindo e que de repente tem vivido, né, situação semelhante ao que nós falamos aqui, ou conhece alguma mulher que tem vivido essa situação também, você pode procurar esses recursos que nós temos aqui, também pode entrar nas nossas redes sociais e nós vamos estar orientando você, né? E eu gostaria de encerrar esse momento, né? Já estamos falando há algum tempo, eu gostaria de usar aqui a Bíblia Sagrada para encerrar esse momento, que quero falar a respeito da história de Tamar, que está em 2 Samuel, no capítulo de número 13. Tamar era uma jovem, né? Olha só, uma jovem bonita. Hoje em dia, às vezes a gente ouve muitos homens, principalmente, falar: mas também ela se veste assim, se veste assado, né? Por isso que fica provocando. A gente ouve isso. Porém, Tamar, no tempo dela, ela era filha do rei Davi, uma princesa. Tamar era uma princesa. E ela certamente tinha, naquela época, inclusive, as meninas na idade dela, e virgens, elas tinham uma maneira de se vestir, uma roupa específica para se vestir, que cobria bem o corpo, inclusive era de manga comprida. Então não foi isso, não é esse o problema, sabe, que muita gente ouve, né? Mas Tamar, ela foi abusada sexualmente pelo meio-irmão dela, né, o Amnon, e ele armou toda uma estratégia para atraí-la, né? E se aproveitou do respeito, do carinho dela por ele. Ele tirou proveito disso e abusou sexualmente de Tamar. E ela se sentiu humilhada tanto por ser abusada quanto depois ter sido expulsa da casa dele. Tudo que ela falou para ele que ele pudesse considerar para evitar, ele desconsiderou, né? Depois a expulsou da casa e ela ficou humilhada, né?
E o outro irmão, na hora de socorrer, ainda disse para ela não, para ela se calar. Não foi esse o termo da Bíblia, mas, de certa forma, ele queria que ela não fizesse escândalo, porque, afinal, Aminon é da família, né? Então, vamos amenizar a situação, não vamos colocar a nossa família em evidência de uma forma negativa. Isso aconteceu há muitos anos atrás. E hoje, nós ainda vivemos esse tipo de situação. Quantas mulheres que se calam, por quê? Porque alguém tem vergonha de sujar o nome da família, alguém tem vergonha de expor o nome da família, mas isso é uma certa insensibilidade com relação aos sentimentos daquela pessoa que foi vítima de um abuso. E nós, como família, nós precisamos de agir, né? Tanto na história de Tamar, o irmão pediu para que ela se calasse, e como pai também não teve nenhuma atitude para protegê-la. E quantas mulheres hoje vivenciam essa situação? Né, precisam se calar, às vezes por iniciativa até dela mesma, porque fica com vergonha, se sente humilhada, não sabe o que fazer, porque é uma situação de muita humilhação. E fica ali sofrendo sozinha essas situações. Mas nós queremos dizer para você, mulher, hoje, do nosso tempo, que você não precisa se calar, que não é uma vergonha, sabe? Você pode pedir socorro, tem maneiras de você fazer isso. E você, como é o nome aqui, né, do nosso canal, do nosso Instagram, você é preciosa e única. E você não tem que se submeter a situações de desprezo, de violência. Você pode romper com esse ciclo, como foi falado aqui, denunciando, falando. Sabe, tem estratégias para que você possa fazer isso. Deus não te criou para que você viva uma situação de humilhação, uma situação de violência, mas para que você seja aquilo que Ele te chamou para ser, a semelhança de Deus e vitoriosa em tudo que você fizer. E se porventura você já viveu isso, talvez seja uma dor que está aí no seu coração, que nesse momento você ouvindo sobre esse assunto e talvez você ainda não superou situações. Nós queremos dizer para você que você pode superar. Você tem pessoas para te ajudar. Nós estamos aqui para te ajudar. Sabe, você pode superar esta situação, porque você precisa descobrir o valor que você tem. E isso é só você tem. Ninguém tem como você. E você mesma precisa dar valor a quem você é de verdade. Então, eu quero deixar essa palavra para você que você saiba que a violência não começou agora, a violência acontece há muito tempo atrás, e também não só em pessoas de classe social menos abastada, porque Tamar era uma princesa, filha do rei, e na família dela, ela viveu essa situação de violência. Não depende de classe social, não depende de escolaridade, nem de idade, nem de tempo, não depende de nada. A violência, ela está presente e nós precisamos denunciá-la. Nós precisamos trazer à luz, como tem sido feito, por isso nós estamos falando desse assunto. E nós sabemos que não é um assunto gostoso de falar, muito pelo contrário, nós gostaríamos de estar falando outra coisa, de outro assunto a respeito. Mas nós entendemos que é um assunto no qual nós não podemos ignorar, nós não podemos ser omissas também, como tanto tem sido. Nós entendemos que vamos tratar disso. Essa é a maneira que nós podemos fazer, é a maneira que nós podemos fazer e deixando no nosso coração provocar mudança na vida das mulheres, nas famílias, e que se para muitas situações. Está cortando. De novo, está cortando de novo. Deu para entender? Mônica, eu quero... Cortado. Tudo, cortou tudo. Será que eu vou ter que repetir? Está cortando. Espera aí. Acho que é porque está no final, não sei. É, né?
Bom, então tá, vamos encerrar. Eu quero te agradecer, né? Todos nós aqui que temos acompanhado, agradecer